Irmãos, eu quero falar hoje sobre as marcas do perdão. E é um tema que eu tenho refletido e orado desde a semana passada. E o que nós notamos é que há muito pouco entendimento sobre esse tema e há muita confusão, né? Eu posso depois me aprofundar mais nele, tratando de alguns detalhes, mas aqui eu queria apresentar pelo menos 3 marcas, assim, características do perdão, de acordo com o que é ensinado pelo Senhor Jesus. Eu queria que você acompanhasse, deixasse sua Bíblia aberta, acompanhasse o estudo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do verso 21 ao 35, deixa sua Bíblia aberta. E no Antigo Testamento, a palavra perdão, ela aparece poucas vezes, mas em sentido geral, a palavra ela designa a ideia de levar a culpa. Essa imagem de levar a culpa, ela é muito vívida para aquelas pessoas que leem o Antigo Testamento com mais cuidado. Você tinha uma espécie de sacrifício onde um animal era solto no deserto, normalmente numa região de penhasco, para que ele morresse no deserto. E a ideia de que esse animal ele levava a culpa do povo embora. Quando você trazia o animal para ser sacrificado, você levava ele o responsável pela família, no caso o homem da casa, ele colocava a mão na cabeça do animal e aí ele começava a confessar os pecados da família dele, enquanto o levita pegava a faca e cortava a garganta do animal e saía rasgando a garganta, e embaixo outro levita estava lá com a tigela aparando o sangue. Então essa imagem ela demonstrava justamente o significado do que seria esse perdão, esse levar a culpa, porque o animal ali que estava sofrendo, que estava morrendo, ele estava levando a culpa daquele que estava confessando, mesmo o animal sendo inocente. Outra ideia que aparece relacionada, quando a gente pensa em perdão no Antigo Testamento, aparece na imagem também dos sacrifícios, de que é por meio do sangue que o pecado ele é perdoado. Levítico 17, verso 11, e depois isso é repetido em Hebreus capítulo 9, verso 22. Então a ideia do derramamento do sangue para o perdão dos pecados remove a culpa, ou seja, leva a culpa. Outro ponto importante, que às vezes a gente não para pensar nisso, mas quando nós pensamos em perdão, nós pensamos sempre na nossa relação com o outro, né? Mas a gente deve levar em conta de que nós só somos perdoados porque Deus ele é perdoador. É isso que Êxodo 34, versos 6 e 7, Neemias 9, 17, Daniel 9, 9 enfatizam. Ou seja, se Deus não nos quisesse perdoar, não existiria perdão. Mas o fato de Deus ser extremamente perdoador, compassivo, misericordioso, isso reflete esse caráter do perdão como sendo algo divino. E aí no Novo Testamento, todas essas perspectivas do Antigo Testamento, elas ganham novas cores quando aparece a palavra perdão, porque boa parte do significado dessa palavra toma emprestado aquilo que foi estabelecido no Antigo Testamento. Então, por exemplo, perdão aparece às vezes no Novo Testamento como um tratamento gracioso com alguém, ou seja, alguém que não merece ser tratado daquela forma e você trata ele de forma graciosa. É dessa forma também que aparece a imagem, a palavra perdão aí no Novo Testamento. Outro exemplo também tirado do Antigo Testamento é mandar embora, ou soltar, libertar. Essa também é outra imagem que aparece no Novo Testamento quando se trata de perdão. Também aparece a ideia de libertar, né, de libertação, Lucas 6,37, e também a ideia de deixar passar, né, que aparece em Romanos. E quando nós pensamos dessa forma, meus irmãos, nós entendemos a profundidade e a complexidade do que é o perdão. Então, quando nós pensamos em perdão, a primeira imagem que a gente deve construir na nossa mente, ou o primeiro sentimento que a gente deve ter,
não deve ser em relação ao outro que me feriu, mas em relação à nossa percepção ou aquilo que nós sentimos em relação ao que nós fizemos contra Deus e o fato dele ter nos perdoado. Então, quando nós falamos de perdão, tem muito mais a ver conosco do que com o outro que nos ofendeu. E é aí a dificuldade da gente liberar perdão, da gente perdoar o outro, porque normalmente a nossa dificuldade em perdoar o outro tem mais a ver conosco do que com o outro. O problema, muitas vezes, relacionado a essa questão do perdão, tem mais a ver comigo do que com o ofensor. Se nós pensarmos só um pouquinho nessa relação de perdão, lembre que o maior ofendido foi o próprio Deus. E a nossa ofensa foi tão grande que o Filho dele teve que ser morto na cruz do Calvário. Então, quando nós pensamos a partir desse pressuposto, não há nenhuma desculpa para não perdoar o outro. E aí o peso do significado do termo perdão recai sobre nós, né? Então, isso tudo é resumido nessa passagem que nós vamos ler agora e que nós vamos meditar aqui de forma bem detalhada, apontando para essas marcas do perdão que o Senhor Jesus mesmo apresenta aqui, nessa passagem tão difícil de ser vivida, entendida e obedecida, mas tão bela, né? Porque mostra o caráter do nosso amado Senhor Jesus. Acompanhe a leitura. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude? Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Estamos diante da Tua santa palavra, e ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então Deus nos ajuda, nos ensina nessa noite sobre o perdão que recebemos, para que possamos perdoar uns aos outros e assim glorificar ao Senhor. Não deixe que o nosso coração seja endurecido pelo engano do nosso próprio pecado, ao ponto de não darmos ouvidos à Tua voz. Nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal, pedimos que o Senhor acampe Teus anjos ao nosso redor, e que Teu Santo Espírito, que intercede por nós junto a Ti, possa tornar o nosso coração sensível para ouvir e obedecer a Tua voz.
Ajuda teu servo, incapaz, ó Deus, a ser fiel e claro para a tua santa igreja aqui reunida, e que nós possamos ouvir tua voz, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Irmãos, como os irmãos já sabem, Mateus ele é esse evangelho muito claro, onde o evangelista ele buscou apresentar Jesus como o Messias encarnado, a partir dessa perspectiva de contar a vida, nascimento, vida, obra, morte e ressurreição do Senhor Jesus de forma cronológica. Aqui especificamente, na verdade, a partir do capítulo 17, do verso 24, perdão, do capítulo 17, do verso 24 ao 26, nós temos aqui que o Senhor Jesus, vindo da região de Cafarnaum, assim que ele desce ali nessa região, ele é cobrado pelos romanos o imposto que era devido para ser pago, né? E aí ele manda Pedro lá pescar um peixe, né? E depois que Pedro pega esse peixe, ele vai lá e paga essa quantia, esse tributo, né? E depois disso, nós temos aí o início do capítulo 18, nós temos uma pergunta meio inusitada. Eu não sei se os irmãos têm esse sentimento, eu de vez em quando eu tenho, mas depois eu me lembro que eu sou igual a esses caras aqui, né? Eu sou igual aos discípulos de Jesus. Eu fico com a raiva, porque de vez em quando os caras ficam pensando como, peraí, está tudo caminhando bem, os caras estão aprendendo, estão andando com Jesus, aí do nada os caras perguntam um negócio desse aqui, peraí, Senhor Jesus, quem é o maior? Quem é o mais importante? Eu não sei, para mim, às vezes eu penso que Jesus ficava com vontade de dar uma pisa nos discípulos dele, mas eu lembro que eu também sou do mesmo jeito, né? Aí eu fico calado. Mas aí os caras vêm com essa pergunta aí, capítulo 18, verso 1 a 5, sobre quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus, ele entra a falar e a advertir eles, dizendo que eles devem tomar cuidado com os pequeninos, né? Tanto pode ser pequeninos as crianças que estavam aprendendo, como novos na fé. E aí Jesus chama a atenção deles, cuidado com isso, cuidado para vocês não se tornarem uma pedra de tropeço. E aí ele passa aí, a partir do capítulo 18, verso 10, e até o verso 20, ele começa a tratar sobre a parábola de uma ovelha desgarrada, que o Senhor ele vai atrás dessa ovelha, porque ele ama essa ovelha para resgatá-la. E aí ele entra nessa parte do ensino, onde ele começa a dizer para os seus discípulos como eles devem tratar um irmão que caiu em pecado. E aí lembrem disso, que essa é a ênfase. Ele está respondendo a pergunta dos discípulos sobre como eu devo tratar um irmão que caiu em pecado. Como eu devo adverti-lo, quais têm que ser os passos para que eu possa perdoar o meu irmão e ele possa ser reintroduzido no nosso meio, ou seja, ele possa retornar ao nosso meio. E é nesse contexto maior, meus irmãos, que nós vamos ver o Senhor Jesus tratando sobre esse tema do perdão, apresentando aí pelo menos 3 grandes marcas do que viria a ser o perdão. E, como eu já falei algumas vezes, esses temas assim, né, eles são muito, esses temas e esses textos, eles são de certa forma muito simples de serem entendidos, mas assim, eles são muito pesados, porque assim, o nível de exigência que o Senhor Jesus coloca para nós é altíssimo, e o que a gente pode fazer é só orar, né? Dizer, Deus me ajude, Senhor, a viver isso aqui, porque eu não tenho condições de viver isso não, mas se eu sou teu servo, se teu Espírito Santo habita em mim, que o Senhor me dê graça e me ajude a perdoar assim, a aprender, a vivenciar essas marcas do perdão. E a primeira marca, meus irmãos, que aparece aí, é a marca de que o perdão ele é ilimitado. Nós temos aí do verso 21 e 22, né? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Jesus aqui é muito interessante, né? Como ele vai apresentar essa marca de que o perdão ele é ilimitado, aí Jesus usa aqui essa introdução que Pedro faz aqui de forma extremamente orgulhosa. Pedro aqui, ele com essa frase, com essa fala de Pedro aqui, os comentaristas nos dizem que ele foi extremamente arrogante. Ora, Jesus ele veio falando de que, olha, cuidado com os pequeninos, olha, perdoe o seu irmão para que ele seja posto de novo aqui no nosso meio, para que ele seja introduzido novamente no nosso meio e tudo mais. E aí, mediante uma fala dessa, em que o Senhor Jesus está ensinando sobre perdão, aí Pedro solta uma dessa. Isso aqui é um absurdo, isso que Pedro está falando, né? É aquela coisa, não sei se os irmãos já tiveram aquele sentimento de alguém ir falar alguma coisa, aí você ficar com vergonha alheia, e o cara falou uma besteira tão grande que você fica assim, meu Deus, cadê um buraco para eu me enterrar? Pronto, aqui é a situação, porque isso que Pedro falou foi horrível. Talvez os irmãos não tenham tanto conhecimento em relação a isso, mas o fato de Pedro falar assim, olhe, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Isso aqui, por que isso é uma demonstração de extremo orgulho? A tradição rabínica no Talmud, que é uma coleção de interpretações bíblicas feitas por rabinos, a partir de uma interpretação de Amós, capítulo 2, verso 6, quando Deus está condenando o povo de Israel ali, né, o povo de Edom, o povo de Moabe, depois o povo de Israel, em várias partes desse livro, Deus diz assim, né, por 3 pecados eu lhe perdoaria, mas pelo 4º eu não lhe perdoo. E aí os rabinos, eles pegaram essa frase que aparece em Amós várias vezes, e eles criaram uma interpretação dizendo o seguinte, que você só pode perdoar uma pessoa até 3 vezes. Se o cabo lhe pediu perdão 3 vezes, você é obrigado a lhe perdoar, mas na 4ª vez, você não é obrigado a perdoar, porque eles fazem essa interpretação a partir do livro de Amós, e aí eles dizem que você só é obrigado a perdoar 3 vezes. Então Pedrão da Galileia, né, Pedrão chega lá e diz assim, peraí, Jesus me ensinou aqui sobre perdão, e agora eu vou mostrar para eles, porque preste atenção, qual foi o começo da discussão lá no capítulo 18, qual foi o começo da discussão? No verso 1 a 5 do capítulo 18, quem é o maior? Todo esse discurso, toda essa aula que Jesus está dando aos discípulos, começou com essa pergunta, quem é o bichão? Quem é o mais importante? Quem é o mais bonito? Quem é o mais cheiroso? Quem é o mais importante? Isso é pergunta romana, isso não tem nada a ver com Jesus, isso é a cabeça romana de Pedro e dos discípulos, né? E aí Pedrão, como ele é aquele que fala mais, né? Fala pelos cotovelos, Pedrão foi lá e disse o quê? Jesus, assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí ele disse, rapaz, eu vou botar um número bem alto, para ele ver que eu sou um caba piedoso, né? Para ele ver que eu sou um cara tão humilde, que eu só não perdoo os 3, eu perdoo os 7. Aí ele foi lá e solta, né? Até 7 vezes, Jesus? Lógico que Jesus conhecia o Talmud, lógico que Jesus conhecia todas as interpretações rabínicas. Aí Pedro, né? Pedro, coitado, Pedro foi jogar bola logo com Jesus, né? Pedro foi jogar bola logo com Jesus, né? Aí Jesus vai, solta na lata, né? Diz, não, Pedrão, 7? Não, só não, 70 vezes 7. Ou seja, essa frase que Jesus está dizendo, 70 vezes 7, não é para os irmãos calcular não, viu? Quanto é que é 70 vezes 7, né? Vou perguntar aqui aos irmãos, ver se são bons de multiplicação. Não vou calcular que é 490 não, tá? Tem nada a ver. A questão aqui é que 70 vezes 7 significa algo que é ilimitado. A ideia de 70 vezes 7 é uma ideia de algo que é completo, que não tem fim, é completo, não falta nada. Então, em resumo, a resposta do Senhor Jesus é justamente essa.
É essa marca do perdão que ele está trazendo para o seu povo, para a sua igreja, para os seus discípulos. O perdão, portanto, ele é o quê? Ilimitado. Pare de contar as vezes que você perdoou A, B ou C. Não conte. O perdão ele tem que ser ilimitado. É isso que Jesus está ensinando para esses orgulhosos discípulos que lhe perguntaram quem era o maior. Quantas vezes eu devo perdoar? Ilimitadamente. Essa é a resposta do Senhor. Porque numa cultura hebraica, rabínica, baseada no Talmud, você só pode perdoar 3 vezes. Na cultura romana, você morria. Dependendo se você desrespeitou alguém que estava numa patente maior. Por isso a pergunta no início do capítulo 18, quem é o maior? Então, numa cultura romana, grega, quem errou, morreu. Jesus está apresentando o seu reino. Jesus está dizendo que no seu reino, o perdão é ilimitado. Isso na cabeça de um judeu, na cabeça de um romano, é uma loucura. Não tem lógica nisso. Mas o grande ponto aqui é que o perdão tem como essa marca ser ilimitado. Por quê, irmãos? Por causa de quem Deus é. Por causa de quem Deus é. Então, o fundamento desse perdão ilimitado que Jesus está ensinando a Pedro aqui e aos discípulos que estão calados escutando, que com certeza Pedro ele externou a pergunta, mas estava na cabeça de todos eles, porque eles estavam brigando para saber quem era o maior. Então, eles também, eles só não tiveram coragem de perguntar igual a Pedro. Sabe quando a gente é mais jovem, né, adolescente e tal, que a gente não tinha coragem de perguntar uma coisa ao professor? Aí a gente pegava o mais bobinho da sala e dizia, ei, fulano, pergunta ali não sei o que lá. Aí o cara, não, vou perguntar não. Não, vai lá, pergunta. Aí o menino ia lá e perguntava, né? Mas a gente mandava ele perguntar, mas a dúvida era de todo mundo. Aqui é o que aconteceu, a mesma coisa. E Jesus mostra para eles e para nós que o perdão, ele tem como marca ser ilimitado. Por quê? Porque foi assim que Deus, em Cristo, nos perdoou. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, não precisa abrir não, só escuta. Olha o que o Salmo 103, a partir do verso 8, diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, é rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É por isso que o perdão é ilimitado. Porque Deus, em Cristo, nos estendeu esse perdão ilimitado. Ele não nos repreende conforme nós merecíamos ser repreendidos. Ele não nos pune conforme os nossos pecados. Ele não nos retribui conforme aquilo que nós deixamos de obedecer. Quantas vezes nós saímos da porta desse prédio, a gente vai para casa e desobedece a tudo que o Senhor falou conosco? Inúmeras vezes, eu e vocês, nós somos assim. Nós saímos daqui e desobedecemos a Deus. Nós não nos submetemos à sua lei. E aí quando o irmão entra na bola de forma errada, dá um carrinho errado, a gente quer matar, arrancar as tripas do irmão e pendurar a cabeça dele numa estaca. É isso que a gente faz, né? Se você não faz isso literalmente por medo de ser preso, mas no seu coração você faz. É a mesma coisa. Você está com ira do mesmo jeito. E aí Cristo nos ensina um outro caminho. Qual o caminho que o Senhor Jesus diz? O meu perdão, ele é ilimitado. Assim o perdão de vocês deve ser ilimitado de um para com o outro. Mas não somente isso. O perdão ensinado por Jesus tem uma segunda marca. Além de ser ilimitado, ele é compassivo.
verso 23, perdão, ele é compassivo, verso 23 a 24. E aí, o que é ser compassivo? Compassivo, meus irmãos, eu pesquisei no dicionário da língua portuguesa mesmo, e é muito parecido o significado que nós encontramos no texto aqui no original. Ser compassivo é ter simpatia pela tragédia do outro a fim de ajudá-lo. É você se compadecer com a dor do outro ao ponto de não só ficar olhando, oh, coitado, coitado, não, mas a sua compaixão lhe leva à ação. Eu me compadeço com a dor do outro ao ponto de eu ir lá ajudá-lo. É isso que é ser compassivo, é isso que é ter compaixão. Então, nesse sentido, quando o Senhor Jesus dá essa pancada em Pedro e nos discípulos, que estavam ali tudo caladinho escutando, Jesus ele inicia o seu ensino por meio de uma parábola. E aí, ele vai tratar a partir do verso 23 até o verso 34, ele vai apresentar essa parábola. E é interessante, e é por isso que leiam a Bíblia com cuidado, olhando os detalhes, porque ela é maravilhosa. O verso 23 diz assim: por isso, Jesus está dizendo, por causa disso que eu falei, de que o perdão é ilimitado, é 70 vezes 7, ele vai dizer, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Com essa frase, o Senhor Jesus está fazendo um contraste. Eu imagino a cara dos discípulos nessa hora. Eu fico pensando assim, com a cara de Pedro. Pedro deve ter ficado com aquela cara de, meu Deus, eu vou embora, para onde é que eu vou? Com certeza, os outros ficaram assim, rapaz, para que a gente mandou Pedro perguntar? Como é que pode? Agora lá vem o Senhor. Porque quando ele diz assim, o reino dos céus é semelhante, ele está dizendo o seguinte, olha, no meu reino, que é o reino dos céus, vai ser assim, quem não se enquadrar aqui, não faz parte do meu reino. É isso que ele está dizendo. E aí, ele apresentando esse contraste, ele começa a falar em parábolas. Olha, as parábolas, elas são um gênero literário, que em resumo, para a gente entender aqui e caminhar, uma parábola, ela é uma história contada para apresentar uma verdade. É só isso que é uma parábola, é uma história contada para apresentar uma verdade. Só que tem um detalhe, a interpretação da parábola, o sentido da parábola está na própria parábola. O que isso quer dizer, irmão? Não invente nada que a parábola não diga. Certo? Porque eu já vi pregações, o cara pega uma parábola e vai dar significado à história. Não, meu amigo, não pode. Está errado. A parábola já é uma história que tem a explicação dela nela mesma. Então, essa parábola aqui, ela foi contada para quê? Para mostrar um rei que exerceu compaixão, e aqueles que fazem parte do reino dos céus devem agir conforme esse rei que foi compassivo. Ponto final. Não tem outra interpretação aqui. E essa parábola tão maravilhosa que nós já lemos, ela tem duas partes, né? A primeira parte, verso 23 até verso 27. Aqui nessa parte da parábola, Jesus mostra para Pedro, os discípulos, e para nós, o rei compassivo. Ele vai dizer que tinha um camarada que devia a esse rei 10.000 talentos. Meu irmão, olha, 10.000 talentos é um negócio assim incalculável. É um valor que o cara assim, você nunca conseguiria pagar. É tipo assim, deixa eu pensar aqui, só para os irmãos se assustarem e entenderem mais ou menos o que Jesus quis dizer aqui. É você estar devendo 2 milhões de reais no cartão de crédito e você não tem dinheiro para pagar. Entenderam agora como é difícil a parada? Você está devendo 2 milhões de reais no cartão de crédito com juros compostos de mais de 300% ao ano. No caso do Brasil é assim, né? Então pronto, você nunca vai pagar. Você nunca vai pagar. Pronto, essa era a conta que o camarada estava dizendo aqui na parábola. Ou seja, 10.000 talentos, você não vai pagar. Você não tem condições de pagar isso. E aí, o rei chama
os seus servos para prestar conta. Esse rapaz que está devendo essa quantidade absurda de dinheiro chega e ele diz: ó, paga aí a minha conta. E o camarada não tem o que dizer: senhor, não tenho como pagar esse negócio não. E aí o que era normal no mundo romano era o quê? Você não tem, você tem algumas opções. A primeira dela é pagar o dinheiro todo, a segunda é você, sua esposa e seus filhos, e tudo que você tem ser vendido para quitar a minha conta. E aí o rei faz o quê? Exerce a sua autoridade e vai dizer: ó, vou vender você, sua esposa e seus filhos e tudo que você tem para que a minha conta seja paga. E aí o servo cai aos pés e implora a esse rei que o perdoe. E o que esse rei faz? Tá bom, verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Está pago. Vá. Essa é a atitude de quem? De quem pertence ao reino dos céus. Está pago. Vá. Esse camarada sai da presença do rei. Ele acabou de receber o perdão por algo, por uma dívida ilimitada que ele não poderia pagar. E agora, verso 28 a 30, é a segunda parte da parábola. Esse servo sai e encontra um brother que trabalhava com ele. O que o texto diz? Ele agarra o cara pelo colarinho: pague o que me deve, meu. Olha a diferença entre o rei e agora esse servo. Agarrou o conservo dele e disse: me pague o que você me deve. O que o conservo faz? Cai aos pés e diz o quê? Tenha paciência comigo que eu vou lhe pagar. E detalhe, o texto ele é extremamente irônico, porque ele vai dizer que esse conservo estava devendo o quê? 100 denários. Um denário era o dia era um dia trabalhado. Ou seja, um servo ou um escravo que trabalhasse um dia inteiro ganharia um denário. Então dava mais ou menos aí 100 dias de trabalho. 4 meses a 5 meses de trabalho ele quitaria a dívida. Mas esse conservo que não faz parte do reino dos céus faz o quê? Você vai me pagar, manda prender o cara até que a dívida fosse paga. Isso aqui também é uma forma romana de cobrar, né? O camarada era jogado na prisão e o tempo de trabalho, no caso 100 dias, ele ia ficar preso até que a dívida fosse quitada. Só que aí, verso 31 a 34, os servos veem esse cara fazendo isso e relatam ao rei. E o rei manda trazer ele de novo: vem aqui na minha presença de novo. O camarada vai. Quando ele chega, o rei diz o quê? Verso 31 a 34. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagassem toda a dívida. Meus irmãos, aqui o contraste é muito claro. O Senhor agora, para aqueles que receberam o perdão compassivamente e não devolveram o perdão de forma compassiva, você sabe qual é o castigo? Ser jogado na prisão aqui a tradução diz aos carrascos, algumas traduções dizem aos verdugos. Meus irmãos, carrasco na prisão não é quem toma conta do cara na prisão, não. Carrasco é para o quê? Executar. Aqui nós temos uma punição para aqueles que não dispensam o perdão compassivo do mesmo jeito que receberam. O que essa parábola nos ensina sobre compaixão? Ela nos ensina algo muito simples.
ela nos ensina que, da mesma forma que nós recebemos perdão do nosso Senhor, nós também devemos dar perdão da mesma forma, porque se nós fomos perdoados graciosamente pelo Senhor, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Esse é o desafio. Colossenses 3:13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Qual é a razão pela qual eu não devo perdoar ao meu irmão? Nenhuma. Porque muito maior ofensa nós fizemos contra o nosso Deus, e Ele nos perdoou algo ilimitado, que foi a nossa afronta contra Ele mesmo, contra a sua santidade. O nosso desafio, portanto, meus irmãos, é sermos compassivos do mesmo jeito que Deus foi compassivo conosco. Em outras palavras, meus irmãos, nós não temos o direito de não perdoar ninguém. Porque se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o outro? Agora, se você, como diz um amigo meu, se você dá uma de arrochado, se eu não vou perdoar, tudo bem, verso 34 está aí para você. É o que a parábola diz: será jogado na prisão e o carrasco executará a sua sentença. Porque lembra, como é que o verso 23 começa, Jesus contando a parábola? O reino dos céus é assim, no reino dos céus é assim. Então, se você não perdoa do mesmo jeito que você foi perdoado, só tem um significado: você não faz parte do reino dos céus. E o seu futuro é o quê? Condenação. E aí o Senhor Jesus, com essa parábola, mostra que, além da marca do perdão ser ilimitado, Ele também é compassivo. Mas a terceira e última marca está aí, verso 35. O perdão, além de ser ilimitado, de ser compassivo, o perdão também tem a marca de ser sincero. Olha o que o verso 35 diz assim: assim também o meu Pai, aí aqui a parábola terminou, Jesus está falando pessoalmente aqui. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Olha, quem disse para você que ser crente é fácil, mentiu. Desculpe, meus irmãos. Ah, ser crente é uma bênção, uma aleluia, ser crente é bom demais. Rapaz, o cara não lê um texto como esse. Porque você perdoar o outro, não levando em conta o que ele fez, mesmo você estando certo e o outro errado, perdão é um ato divino da graça de Deus, meu irmão. Se você não é crente, você não consegue perdoar. Perdão é um ato da graça divina no coração daqueles que são filhos. E aqueles que são filhos são conduzidos a perdoar, porque eu quero imitar o meu Senhor. Ele me perdoou. Eu não tenho desculpas para não perdoar o meu irmão. E é isso o que nós somos convidados a entender. Que antes de pensar em quantas vezes você perdoou o outro, pense em quantas vezes Deus perdoou você. Essa é a ênfase do verso 35. Nós, normalmente, quando a gente vai falar de perdão, a gente pensa em quem? Ah, mas Julieta falou mal de mim 15 vezes. Não. O problema não é Julieta falar 15 vezes mal de você. O problema é quantas vezes hoje você pecou contra Deus. Esse é o ponto. Ah, eu não gostei não, porque fulano de tal quebrou, chutou a bola, quebrou o vidro do meu carro 2 vezes. Aquele menino tem que levar um açúcar. O problema não é o vidro quebrado do carro, o problema é quantas vezes você quebrou a lei de Deus só hoje. Esse é o ponto. Por quê? Porque assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem
cada um a seu irmão. Jesus nos cobra sinceridade. Tipo assim, não dá nem para perdoar mais ou menos, né? Jesus alopra logo, né? Olha, é sinceramente no coração, viu? Tipo assim, não dá nem para você ser falso, né? Poxa, um perdão, não sei nem a expressão aqui para dizer. Eu vou dar um perdão de domingo. Eu só falo bem. Boa noite, irmão. Boa noite. Só domingo, né? Graça e paz, irmão. Só domingo. Na semana eu quero que ele morra. Mas no domingo, no culto, eu digo assim: perdão, irmão. Deus abençoe, irmão, né? Mas na semana eu não estou nem aí para a vida dele. Aí Jesus, ele quebra as canelas da gente, porque Jesus, ele diz o quê? O meu Pai sabe se você no íntimo não perdoou. Aí só tem uma opção, meu irmão: você chegar diante do Pai Celeste, que conhece o seu coração, e você dizer assim: Senhor, eu quero matar aquele irmão, Senhor. Tu sabe disso, né? O Senhor conhece meu coração. Se eu pudesse, eu dava uma pedrada na cabeça dele. Mas me ajude. Eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu faço parte do teu reino. Então, se eu faço parte do teu reino, me ajude a perdoar do mesmo jeito que o Senhor me perdoou. Essa é uma oração sincera. E aí eu já caminho para o final. Porque perdoar, tem gente que acha assim, né? Que perdoar é ter uma amnésia celestial, né? Não é, meu irmão. Não existe isso. O cara que deu um murro em você, o cara que deu um chute na sua canela, o cara que foi desonesto com você, a pessoa que falou mal de você, a pessoa que mentiu a seu respeito, isso lhe machucou. Mas perdoar é o quê? É lançar fora. É não levar em consideração aquilo que o outro fez com você. Por quê? Porque muito mais você fez contra Deus e Ele lhe perdoou. Imagina se Deus fosse jogar na minha cara o que eu fiz essa semana. Imagina. Se Deus fosse jogar na minha cara tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, tudo que eu falei, tudo que eu deixei de falar, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer. Imagina se Deus fosse jogar na minha cara. Imagina se Deus, que é esse rei soberano, chegasse no domingo, aí Deus dissesse: bom, meus irmãos, agora eu vou botar aqui na tela, em slides, tudo que Eduardo fez. Bom, domingo à noite, quando ele saiu daqui, aí está lá o que eu pensei. Não, domingo de meia-noite, segunda, 6 horas da manhã, acordou reclamando para ir trabalhar. Aí segunda, de 3 horas da tarde, quis botar o pé para a coordenadora cair. Está vendo? Imagina, se Deus fosse fazer conosco isso, mas Ele não faz, porque Ele é um rei compassivo. Daí Ele exige dos seus filhos a mesma compaixão. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é não levar em conta. Perdoar é você olhar para a pessoa que lhe machucou e dizer assim: eu sei que você me machucou, mas eu não vou levar isso em consideração, porque Cristo me perdoou. É fazer isso. É fazer o que o Senhor Jesus diz, né? É orar pelos que nos perseguem, é abençoar aquele que nos amaldiçoa, é orar por aqueles que fizeram mal para nós. É difícil, não é fácil, por isso que ser crente é muito difícil, por isso que a nossa única atitude é a que eu tenho. Eu, Jesus, não quero perdoar não, Senhor, eu não quero não, eu não quero perdoar não, mas me ajude. Então, o nosso desafio, meus irmãos, o nosso tremendo desafio, em primeiro lugar, é entender que Deus em Cristo perdoou de forma ilimitada as nossas ofensas. Seja grato pelo perdão que Deus derramou sobre nós por meio do seu Filho. Ele nos perdoou, meus irmãos. Toda a ofensa que eu fiz nesses meus 41 anos de vida, Deus me perdoou em Cristo Jesus, sem eu ter dado nada em troca a Ele. Então, você vai pensar em perdão? Pense nisso. Antes de você abrir a boca para dizer eu lhe perdoo, pense nisso. Como eu já fui perdoado. Em segundo lugar, antes de pensar nas vezes
que o irmão pecou contra você, pense em quantas vezes você ofendeu o Senhor. Isso já vai amansando nosso coração, né? Seja sincero diante de Deus e não se esconda atrás de uma falsa imagem de perdão. Seja sincero diante de Deus. Deus, Ele escuta a sinceridade do seu coração. E se Deus, eu não quero perdoar, eu não quero pedir perdão, eu não quero, mas me ajude. Perdoar, meus irmãos, portanto, não é esquecer, mas é deixar para trás. E o perdão, ele nos dá, ele traz cura ao nosso coração. O perdão, ele nos faz caminhar como cidadãos do reino. Quem não perdoa carrega peso para o resto da vida e nunca fica bem, porque quando ele topar com aquela pessoa que fez mal a ele, qual é a primeira coisa que ele faz? A mente traz tudo de uma vez só, tudo o que aconteceu. Essa é a maior prova que você não perdoou. E isso é mal, isso traz mal para o nosso coração, isso nos afasta de Deus, nos impede de orar. O nosso desafio é grande, meus irmãos. Viver a fé é muito difícil, mas pela graça, pelo sangue de Cristo, nós somos capacitados pelo poder do Espírito a perdoar, porque Ele nos perdoou. E olhe que bênção, meus irmãos, nós que não merecíamos ser perdoados, fomos perdoados de forma ilimitada e graciosa pelo nosso Deus, que nos amou e se entregou por nós. Se Ele nos perdoou, Ele nos capacita a exercer o mesmo perdão para aqueles que nos ofenderam. Que nós sejamos assim, meus irmãos, nós sejamos maduros na fé, perdoando aqueles que nos ofenderam. Não é fácil, quem disser que é fácil é um mentiroso, é muito difícil, mas com a graça de Deus, nós somos levados a amadurecer na fé e a perdoar uns aos outros, porque Ele nos perdoou. Amém? Vamos orar?